E o governo Lula bem que tentou evitar a derrota esmagadora na Câmara na última segunda-feira. Às vésperas da votação do projeto de urgência que acelera a derrubada do decreto que aumenta o IOF, o valor reservado para deputados e senadores dobrou, chegando a 256 milhões de reais. Apesar do avanço, esse montante é menos de 1% dos 50 bilhões de reais para serem liberados no ano, entre emendas individuais e de bancada. PL, PT e União Brasil foram os partidos mais beneficiados. Segundo o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, os recursos que eram de 152 milhões na última sexta-feira saltaram para 667 milhões de reais até ontem. Silvio Navarro, boa noite. Parece que a estratégia do governo, no fim das contas, não deu certo, né? Bem-vindo. Boa noite, Daniel, meus amigos. Boa noite, Pioto, Ana, querida, Augusto, meu irmão. Boa noite, você que nos acompanha. E não vai dar mais certo, porque o recado já foi dado. Quando aquela votação da urgência passou com 346 votos no plenário da Câmara e 70 deputados não estavam lá, ou seja, podemos supor que seria um placar muito mais elástico, o recado foi dado. O governo perdeu o Congresso e não tem mais volta. Ainda mais com a possibilidade, falaremos aqui ao longo deste programa, de ter uma maioria dentro da CPMI do INSS. Governo Lula não tem mais o Congresso até o fim do seu mandato. Não adianta liberar emenda a conta-gotas, com chantagem como a Gleisi Hoffmann tem feito, porque os deputados e senadores já estão com a cabeça em 2026, Daniel. Todo mundo sabe que não adianta ficar abraçado com afogado. Esse governo caiu de podre, é um governo que tem desempenho sofrível na economia, não conseguiu entregar nenhuma marca, não tem uma obra, não tem nada para mostrar na saúde, na segurança pública. Está faltando alimento, comida na mesa do brasileiro. A esteira do supermercado, como eu sempre digo, ela está mais curta. O brasileiro está levando menos comida para casa, os deputados entenderam isso, os senadores também, e o resultado é isso. Não adianta mais entregar dinheiro na mão de parlamentar, porque os deputados e senadores estão preocupados com a sobrevivência política. Adalberto Piotto, boa noite, seja muito bem-vindo. Você concorda com o que disse há pouco Silvio Navarro, que o governo ainda não conseguiu se acertar com o Legislativo? Estamos aí há um ano, praticamente, pouco mais de um ano do fim desse governo que aí está. Daniel, boa noite Augusto, Silvio, Ana querida, seja bem-vinda, todos que nos acompanham também. O Silvio foi aos pontos essenciais, eu só vou me reservar aqui a enfatizar dois. Primeiramente é 2026 que interessa, mas antes de 2026 é que este governo já não tem mais o que fazer, porque não fez absolutamente nada que prestasse nos primeiros 2 anos e meio. Nós estamos hoje, dia 18 de junho, praticamente 2 anos e meio de governo, e nada do que esse governo fez foi para criar condições de desenvolvimento econômico sustentável. O governo reclama, por exemplo, de recursos e está querendo arrecadar de qualquer jeito, em qualquer lugar, e claro, está trocando os pés pelas mãos, mas ele aumenta o gasto toda vez que consegue aumentar a receita. E vamos lá, quando o governo está arrecadando um pouco mais, não é por ações deste governo. Se a gente lembrar o que foi feito no governo Temer, sobretudo no governo Bolsonaro, uma série de investimentos, o que o ministro Tarcísio, na época de infraestrutura, fazia menção, né, de investimentos já acertados, de investimentos contratados, esses investimentos estão dando resultado agora. Mais que isso, as reformas que foram feitas lá atrás também criaram condições para que houvesse investimento no país. Tudo isso ainda dá um resultado de rescaldo agora. Só que chega uma hora que o empreendedor para de investir, porque ele começa a ver risco de insegurança jurídica, dado, por exemplo, essa questão do Supremo Tribunal Federal, do consórcio com o governo federal. Sem contar que este governo perdeu completamente as rédeas. O dono do governo, podemos chamar assim, o presidente Lula, não consegue sequer entender o tamanho e a importância que deve ter, ou que deveria ter, numa reunião com os países mais importantes do mundo, como foi agora, na reunião do G7 com convidados, entre os quais o Brasil. Não ele, o Brasil é convidado, como outros presidentes também já foram. Bom, fez aquele papelão que a gente inclusive comentava aqui ontem, Daniel.